passo, como que tudo acontece? Depois que a pessoa foi apresentada, então, ao juízo, dentro do prazo de 24 horas, o juiz passa a ouvir o preso. Mas você precisa saber, ouvir do quê? Ouvir como? Agora que a gente entra no ponto central da nossa aula, tá bom? O juiz, antes de começar a efetivamente perguntar sobre as circunstâncias da prisão, ele tem que esclarecer a pessoa presa que ela tem o direito de permanecer calado. Tá? Esse é um direito garantido na nossa Constituição Federal, que o juiz tem o dever de esclarecer. Se você, na prática, começa a audiência de custódia e o juiz não fala nada, você já, excelência, pela ordem, eu gostaria que meu cliente fosse esclarecido que ele tem o direito de ficar em silêncio. Às vezes ele vai preferir ficar em silêncio. Então, você está ali para auxiliar o juízo caso o procedimento tenha algum desvio, caso o juiz esqueça. Às vezes, eu já esqueci. Às vezes você está lá fazendo uma audiência atrás da outra, eu esqueci de fazer essa advertência, o advogado me lembrou, opa, é verdade, doutor. Virei para o acusado e falei, olha, o senhor tem direito de permanecer calado, se não quiser me falar, não pode falar. Não precisa falar. E aí ele preferiu falar. Então, esse é o primeiro passo da audiência de custódia, tá? Um outro grande detalhe, lá na sala da audiência de custódia, não pode estar presentes aqueles agentes que foram responsáveis pela prisão, tá? Por que isso? Para não inibir o preso de contar, de relatar eventual agressão. Imagina então que o seu cliente é levado para a audiência de custódia, seu cliente te fala lá na entrevista, olha, apanhei muito da polícia, não fiz nada, não reagi, mas apanhei. E aí vocês vão lá para a sala da audiência de custódia e chega lá, quem está lá na sala fazendo a escolta do preso são os policiais que ele fala que agrediram ele. É claro que ele vai ficar inibido de, na frente dos agressores, contar para o juiz a agressão, porque ele sabe que isso pode resultar sanção disciplinar para os agressores, talvez até expulsão da corporação. Então você tem que cuidar e perguntar para o seu cliente se aquelas pessoas que estão ali fazendo a escolta, mais especificamente as pessoas que estão na sala de audiência de custódia, se alguma delas participou da prisão em flagrante. Caso a resposta seja positiva, olha, estava sim, participou, você vai pedir a palavra para o magistrado e vai falar, excelência, eu quero que o policial se retire da sala, uma vez que ele participou da prisão em flagrante e a resolução do CNJ determina que quem participou da prisão em flagrante não pode acompanhar a audiência de custódia. Esse é o segundo ponto importante, tá? Primeiro, direito de permanecer calado. Segundo, direito de realizar a audiência sem que os agentes do flagrante estejam presentes lá no ato, tá bom? Vamos para o terceiro ponto, algema, uso da algema, tá bom? A resolução do CNJ fala que deve-se tirar as algemas daquela pessoa que está participando da audiência de custódia, salvo em caso de resistência e fundado receio de fuga ou também perigo à integridade física da própria pessoa ou das pessoas que estão participando ali do ato. Mas é importante que tudo isso seja justificado por escrito. Então, a regra qual que é? Entrou para a audiência de custódia? Tira a algema. Você, como advogado, tem que exigir isso. Ah, mas você, como advogado, está meio temeroso, você não sabe se o seu cliente pode querer fugir ou não. Então, conversa com o juiz antes e, para que fique registrado em ata, que você não se opõe a que ele participe da audiência algemado, ou se o juiz quiser que a audiência aconteça com ele algemado, ou se o promotor quiser, tem que haver uma decisão fundamentada. Não pode simplesmente ele entrar algemado e ficar por isso mesmo, tá bom? É muito importante a situação da algema, porque está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, está previsto na resolução do CNJ, e eu sei que no dia a dia isso costuma passar batido. Tem lugar que o advogado não observa, o promotor não observa, o juiz não observa, a audiência acontece com ele algemado, ele entra algemado, vai embora algemado. Mas nós estamos falando de uma aula técnica, eu tenho que passar para você o que acontece na prática e como que está previsto na legislação de apoio, tá bom? Vamos lá para um ponto muito importante, sobre o que o juiz deve falar com a pessoa presa. Isso é muito importante. Primeira coisa que o juiz vai fazer é explicar para que serve o ato. O juiz tem que explicar para aquela pessoa que ele não está lá para se defender do crime. Nós não vamos. Se ele está acusado de tráfico de droga, lá ele não vai falar uma palavra se ele traficou, se ele não traficou, se a droga era dele ou de outra pessoa. O juiz precisa fazer esse esclarecimento para ele. Se o juiz não fizer, você peça a palavra com toda a educação e faça o esclarecimento, tá bom? Segundo ponto, o juiz vai questionar a pessoa que foi presa se foi dada a ela a oportunidade de exercer os direitos básicos que estão lá na Constituição. Por exemplo, direito de se comunicar com alguma pessoa da família, o direito de se consultar com um advogado ou com um defensor público,
o direito de ser atendido por um médico e de se comunicar com qualquer pessoa que ela queira fazer essa comunicação. Essas comunicações, esses direitos básicos estão previstos lá na Constituição Federal, mas se você tiver alguma dificuldade para saber quais são eles estão explícitos na resolução do CNJ, resolução 213 de 2015, tá? Antes de ir para a audiência de custódia, você tem que ler essa resolução para saber quais são os direitos básicos que o juiz tem que perguntar para a pessoa presa. Olha, você ligou para sua família, você pôde conversar com um advogado, você sabe do que você está sendo acusado, esses são os direitos básicos de toda pessoa que está sendo presa, tá bom? E aí, logo em seguida, o juiz vai indagar sobre as circunstâncias da prisão ou apreensão, se a gente estiver falando de menor de 18 anos, tá? É claro que o juiz pergunta das circunstâncias, daquilo que estão em volta. Você foi preso que dia? Ah, fui preso ontem. Depois que você foi preso, você foi levado para onde? Ah, fui para a delegacia tal, depois para o presídio tal. Isso são circunstâncias da prisão. Não é nada relacionado à prisão. Ah, você foi preso, você estava com quantas pessoas? Ou você estava com a droga? Ou você reagiu? Não. São circunstâncias da prisão. Nada que entre no mérito, que comece a averiguar a culpa daquela pessoa. Se você perceber alguma tentativa do juiz ou do promotor de entrar no mérito, você tem que se insurgir de imediato, tá bom? E você, como advogado, você sabe que jamais você pode, na hora que o juiz passar a palavra para você, jamais você pode perguntar, olha, você concorda com a acusação? Não concorda? Não. Não é o momento de se discutir o mérito, tá bom? O que mais que o juiz pode perguntar para a pessoa que está lá na audiência de custódia? Ele vai perguntar sobre o tratamento que ela recebeu por todos os locais que ela passou antes de ser apresentado ali naquela audiência. Vai questionar sobre situação de tortura, de maus tratos e vai adotar eventual providência. Porque às vezes a pessoa é presa na rua por uma equipe da polícia. E aí é levada para a delegacia e é entregue para uma outra equipe da Polícia Civil. E aí de lá, ela pode ser que ela seja levada para um centro de triagem e é entregue para um pessoal do sistema penitenciário. Veja que ela passou por 3 equipes do Estado. O juiz precisa perguntar como é que foi o tratamento que ela recebeu durante essas 3 passagens. Gente, eu não estou aqui falando filosoficamente, falando no sentido de que o preso tem que passar a mão na cabeça ou tem que agredir porque cometeu um crime. Não, nós estamos falando em termos técnicos e estamos falando na prática para que você, advogado, saiba como agir. A parte filosófica fica para você pensar, tá? Para você discutir. Não é meu objetivo aqui discutir se a audiência de custódia é uma audiência boa ou ruim. Eu estou aqui para te ensinar como que tudo acontece, para que você, como advogado, possa saber como agir, tá? Não estou fazendo juízo de policial, de agente do Estado. Eu sou um agente do Estado, mas eu não estou aqui para defender ou para incriminar nenhum tipo de pessoa que presta serviço para o Estado. Eu estou aqui para te trazer a prática. Depois que o juiz, então, perguntar como foi o tratamento recebido por todos os locais que essa pessoa passou, ele vai verificar se houve a realização do exame de corpo de delito, tá? Para quê? Porque se não tiver sido feito exame de corpo de delito, se a pessoa tiver alguma marca da prisão, o juiz vai determinar que se faça o exame de corpo de delito assim que a audiência acabar. Como regra, agora tem acontecido, os presos já chegam para a audiência de custódia com o exame de corpo de delito feito. E você, como advogado, então, a primeira coisa que você vai fazer quando for chamado para uma audiência de custódia é olhar lá o auto de prisão em flagrante e todas as peças para ver se houve o exame de corpo de delito. Se o seu cliente tiver alguma marca que ele retrata como agressão, você vai exigir que ele seja submetido a exame de corpo de delito assim que a audiência de custódia terminar, tá bom? Aí, depois que o juiz faz essas perguntas básicas, ele abre a palavra para que as partes presentes, o Ministério Público e a defesa, possam fazer as perguntas, tá? Agora, ressaltando, não é o momento de se formular perguntas para produzir prova para investigação futura, para ação penal. Nada pode ser perguntado sobre os fatos objeto da prisão. Você vai averiguar por perguntas. O juiz também tem que averiguar, seja por perguntas ou seja por observação fática ali mesmo, eventual hipótese de gravidez, tá? Porque se a presa estiver grávida, ela tem que ir para uma ala especial, tem que receber atenção especial, medicação especial. Existência de filhos, tá? Existe decisão do STF dizendo que cabe prisão domiciliar quando a pessoa tem filho de certa idade, então o juiz tem que perguntar sobre isso. Se o juiz não perguntar, você como advogado vai perguntar para que isso fique registrado na audiência de custódia, tá? Se a pessoa tem dependência a algum medicamento ou droga, tá? Se ela tem também algum transtorno mental, tudo para que possa ser dado o encaminhamento médico devido depois da audiência de custódia, tá bom?
Muito importante, leia a resolução 213, que tudo que eu falei até agora está previsto lá, sobre as perguntas, sobre o que deve ser perguntado. Agora, é muito importante que você não precisa levar ferro e fogo. O juiz esqueceu de perguntar se a presa está grávida. Olha, natural, são várias questões para perguntar, você na sua vez vai perguntar, excelência, gostaria de saber se ela está grávida. Já aconteceu de eu ter esquecido, o advogado perguntou, a mulher falou que estava grávida e que fazia uso de determinado medicamento para auxiliar na gravidez e no termo de assentada da audiência de custódia, ficou constando a determinação para que a autoridade responsável pela prisão fornecesse aquele medicamento para a pessoa que estava grávida. Tá bom? Agora, depois que o juiz terminar de fazer todas as perguntas, o juiz passa a palavra ao Ministério Público e depois à defesa técnica, nessa ordem, não pode inverter, tá? Se o juiz terminou de perguntar e passa a palavra à defesa, você vai falar, excelência, não, primeiro, quem tem que perguntar é o Ministério Público, afinal de contas, o réu tem o direito, o réu, no caso nem é réu, ainda é o preso, né, ele tem o direito de falar por último. E aí, o Ministério Público e a defesa podem fazer as perguntas compatíveis com a natureza do ato. Não é pergunta sobre o mérito, mas é pergunta sobre as circunstâncias da prisão. E aí a resolução fala que o juiz deve indeferir qualquer tipo de pergunta relativa ao mérito dos fatos e que possam comprovar ou contribuir para a comprovação da imputação, tá bom? E aí, depois de feita as perguntas que o Ministério Público pretende fazer, depois de feitas as perguntas que a defesa pretende fazer, o juiz vai passar a palavra para o Ministério Público para que ele requeira ou o relaxamento da prisão, ou a manutenção, a transformação da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou mesmo a concessão de liberdade provisória, tá? Ou a adoção de qualquer medida cautelar. Talvez você não saiba, mas eu acredito que você sabe que o Ministério Público ele pode também pedir a liberdade. Ele não está lá só para acusar, para ver a pessoa presa. Então, se você pretende, ou talvez você é do Ministério Público, lá na audiência de custódia, você viu, olha, esse flagrante é absolutamente nulo, foi inventado, foi plantado, você vai pedir o relaxamento do flagrante lá. Você não precisa esperar a defesa pedir. Você não precisa fazer vista grossa, não, faz de conta que eu não vi nada, isso aí é atribuição da defesa. Não, o Ministério Público, ele tem a função de promover a justiça, é promotor de justiça, não é promotor de acusação sem base. Então, o promotor de justiça, verificando que não tem elementos para sustentar aquele flagrante é ilegal, ele deve simplesmente pedir o relaxamento. Ou não tem elementos para essa pessoa ficar presa, ele mesmo pode fazer o pedido. Agora, você, como advogado, você deve ir preparado para essa audiência para lá formular todos os pedidos pertinentes. Liberdade, alteração do local da prisão, exame de corpo de delito. Às vezes, você vai ter que formular pedidos alternativos. Então, você conversa com o seu cliente, vamos lá na audiência de custódia, vamos pedir a sua liberdade, tá? Sua liberdade provisória, sem pagamento de fiança, mas se o juiz não conceder, vamos pedir para que você continue preso preventivamente, mas não onde você está, em outra delegacia. É comum, muito comum, o preso pedir para que fique preso em determinado local, porque onde ele está preso, ele tem rixa com alguma pessoa, tem algum problema de facção, ele tem medo, tem receio de morte, receio de ser ameaçado. Então você sempre vai fazer pedidos alternativos. Se o primeiro for nulidade do flagrante e o juiz não conceder, o segundo vai ser liberdade provisória, sem medidas cautelares, sem fiança. Se o juiz não conceder, liberdade provisória com medidas cautelares, tá? É bom que você conheça todas as medidas cautelares. Se o juiz não conceder, que ele fique preso, mas que ele fique preso em determinado local, e assim você apresenta pedidos alternativos, que se caso o juiz não acolher um, ele pode acolher outro.